Olá, sejam bem-vindos. Nesta aula, vamos analisar o grupo de princípios presentes no artigo 37 da Constituição, ou seja, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência. A sua presença expressa no texto constitucional deixa clara que a intenção do legislador foi acentuar a sua importância. Tais princípios devem ser observados pela administração pública de todos os entes federados. Mas qual é o significado de cada um desses? Vamos começar com o princípio da legalidade. A legalidade, de modo geral, significa que somente a lei pode obrigar os indivíduos. Assim, ao particular, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. É o chamado princípio da autonomia da vontade. Em relação à administração pública, a obediência ao princípio da legalidade tem dois significados. O primeiro estabelece que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. E, em segundo plano, determina que a atuação do administrador depende de prévia habilitação legal para ser legítima. Em outras palavras, a lei limita a atuação da administração pública e exige a adequada qualificação de seus agentes para que sua conduta seja considerada válida. O segundo princípio que vamos analisar é o da impessoalidade, que apresenta duas perspectivas diferentes. A primeira perspectiva refere-se ao dever de agir de modo impessoal, visando o fim público. Assim, o princípio da impessoalidade impede que ocorram discriminações e favoritismo no exercício da função administrativa. A segunda perspectiva corresponde à proibição da promoção pessoal. A atuação dos agentes públicos é imputada ao Estado, o que significa que as realizações pertencem à pessoa jurídica estatal e não devem ser atribuídas à pessoa física do agente público. São exemplos da efetivação da impessoalidade a necessidade de aprovação em concurso público para ingresso em cargo efetivo da administração e o dever de licitação para as compras e contratações administrativas. O terceiro princípio é o princípio da moralidade e está relacionado ao dever de probidade do administrador. Ou seja, a atuação da administração deve observar a honestidade, a transparência e a boa-fé. Em outras palavras, a conduta estatal deve estar de acordo com a ética, tanto no âmbito interno da administração, quanto em sua relação com os administrados. A falta de moralidade administrativa é uma forma de ilegalidade e pode prejudicar vários aspectos da atividade da administração. Um exemplo da concretização do princípio da moralidade é a Lei 8.429, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa. O quarto princípio é o princípio da publicidade e está relacionado ao dever de informar a sociedade sobre a prática dos atos administrativos. Esse dever trata da transparência na atuação administrativa. Observe que, no âmbito da atuação estatal, a publicidade é a regra e o sigilo é exceção. Por seu caráter excepcional, a questão do sigilo será sempre determinada pela lei, com o objetivo de preservar a segurança do Estado e da sociedade, bem como a intimidade dos envolvidos em determinadas situações. São exemplos da efetivação do princípio da publicidade o direito de receber informações dos órgãos públicos e de obter certidões em repartições públicas. Fechando o rol de princípios expressos no artigo 37 da Constituição, temos o princípio da eficiência. Conforme este princípio, a atuação da administração pública deve produzir resultado de modo rápido e preciso, satisfazendo as necessidades da população, ao mesmo tempo em que atua com presteza e produtividade. A eficiência impõe ao agente público um modo de atuar que produza resultados favoráveis à consecução dos fins que o Estado deve alcançar. Um exemplo da efetivação do princípio da eficiência é a realização de licitações na modalidade, por exemplo, de
pregão eletrônico. Ao caminharmos para o fechamento desta aula, lembro que as dúvidas sobre o conteúdo que estudamos aqui devem ser encaminhadas pelo link tutoria disponível em sua área do aluno, ok? Vejo vocês na próxima aula.